Na edição de hoje, nós vamos estar trazendo o nosso review do Monday Night Raw, que foi o último antes da WrestleMania, que gerou um grande rage por parte da IWC, nacional e internacional. Não sei porquê, né? Por que será que aconteceu esse rage? Bom, mas enfim. Hoje aqui com a gente nós temos o Sábio Castro. E aí galera, beleza? Aqui é o Sábio Castro na área. Vamos tacar pau nesse cast aí. E também temos o Danilo Ezequiel. E aí pessoal, beleza? Vocês sabem que eu já estive aqui em alguns momentos anteriores e muito legal estar aqui de novo. Isso aí. Bom, pra começar, eu já quero logo falar do que pra muitos fodeu a noite. Que foi o último segmento, que era pra ser um face-to-face, que ia ser fodão, porque ia ter Brock Lesnar versus Roman Reigns, estava se criando até uma boa expectativa com relação a isso. E no fim das contas, o show terminou com os dois brigando pelo título. Brigando entre aspas, um segurando, o outro também puxando. O que vocês acharam desse segmento que, ao meu ver, foi o pior? Olha, particularmente eu acho que isso aí foi um tiro no pé. A galera paga um ingresso para poder ir lá dentro, assistir esse show que é o Rock, infelizmente nos últimos anos não tem estado na melhor qualidade. A gente aqui fica acordado até tarde da noite, esperando alguma coisa legal, para você ver o Roman Reigns e Brock Lesnar brigando por um cinturão como se fosse um ursinho de pelúcia, pô. Isso foi ridículo. Foi ridículo. Eu não assisti o Raw, dou graças a Deus por não ter assistido, e se eu tivesse assistido, a cordinha tava me esperando já. Não é que o Raw inteiro tenha sido ruim, é porque se criou uma grande expectativa com o Raw começando com o Sting. O Raw já começou com um segmento ótimo, entre Sting, Triple H e Stephanie McMahon. Começou com um segmento ótimo. Aí deu pro segmento, o show continuou em alto nível, até mesmo havia match inter-racial, inter-kick, os caras falaram lá, que teve os Matadores del Torito versus Tyson Kidd, Cesaro e Natália. Até ali também sendo bom. E chegou no final, foi um segmento que parece que o segmento final conseguiu foder o show inteiro. De tão desastroso. Tipo, o show decaiu, no caso. Foi um tiro no pé. Ficou segurando todo mundo. O show inteiro. 3 horas de bom show por nossos goiás. Aí de repente eles querem encerrar com um segmento desse pra uma WrestleMania, cara. Pra uma WrestleMania, pelo amor de Deus, isso aí é fim, sei lá, de SmackDown, mas num Raw antes da WrestleMania? Olha, eu não achei o Raw tão ruim assim, porque nós tivemos excelentes segmentos. Teve aquele segmento pelo Intercontinental Championship, que eu achei muito bom. Teve Bryan vs Ziggler, que foi um baita combate. Baita a níveis de entretenimento esportivo, não de wrestling, óbvio. Também nós tivemos a volta do Zack Ryder, digamos assim, ao Monday Night no Raw, né? Enfim, o Raw decaiu, ele começou muito bem, aí terminou com uma feud que terminou com um segmento bosta. É como se não tivesse nada planejado, aí, bota o cara pra fazer um improviso e pronto. Porque se foi isso, ficou uma merda, né? Podia ter feito uma coisa bem mais trabalhada, bem mais impactante ao público, porque é o último Raw antes da WrestleMania. E terminar assim a feud desse jeito, a feud já não estava boa, por causa que nós temos um cara que não entretém, que é o Roman Reigns, e temos um cara que é um part-timer, não aparece nos shows. Então, porque foi criada uma expectativa pro Raw dessa semana. Um Raw que já começa com um segmento envolvendo o Sting e o Triple H da maneira que foi, sabe? Não poderia ter terminado de uma maneira tão sensal assim como terminou. Essa é a minha visão. Exatamente. Se tivesse terminado com aquele rolo do Intercontinental Championship, eu acho que seria muito melhor do que tivesse terminado com o segmento do Lesnar com o Reigns. Os caras parece que não sobrou texto pro final e aí acabaram improvisando aquilo. Meio que cuspiram a situação. Bom, falando sobre o Sting, né, e sobre a questão da feud dele com o Triple H, foi desenvolvido um grande segmento entre os dois, que foi, acho que o melhor segmento disparado da noite foi o Sting versus Triple H, que o Sting foi o primeiro homem a sobreviver a um tapa da Stephanie McMahon, primeiro reversal de um tapa da primeiro Stephanie homem, que eu vi no Raw. Homem, né?
E também é o primeiro que não chorou depois de um tapa da Stephanie, né? É bom lembrar isso. Mas nem recebeu o tapa pra conseguir chorar. O bacana foi isso. Enfim. Mas e aí, qual que é a expectativa pra vocês pra essa match e qual a análise de vocês pra esse segmento em si? É o seguinte, pra mim o Sting já levou. Com o contrato que fizeram com ele, com o alvoroço que foi trazer ele pra cá, com toda, enfim, burocracia, coisa do tipo, ele não vai chegar lá pra perder. É meio difícil isso, meio sem lógica. Não vão fazer esse alvoroço, trazer a maior lenda do Pro Wrestling, nunca passou pela WWE, pra ele chegar na hora e perder. Não faz sentido pra mim. Pra mim o Sting já ganhou. Enfim, é uma feud super trabalhada. Não é qualquer cara, o Sting é um cara experiente, não é à toa que The Face of WCW. Enfim, quando o cara aparece, mesmo com um público mais jovem da reality era, ele consegue alavancar a crowd, porque é um cara que sabe o que faz, é um mais experiente que é o Sting. Enfim, não tem muito o que comentar, cara. O Sting e é isso. Então, pessoal, a minha opinião particularmente é o seguinte: a gente tem que ver. E não me engano, parece que desde a 25 que ele não tem uma vitória em WrestleMania. Na 25 ele derrotou Orton. Na 26 perdeu para Sheamus. Na 27 a 28 perdeu para Undertaker, ou pro Walker, como muitos gostam de chamar. Não, desculpa, na 29 ele ganhou pro Lesnar. Aí na 30 perdeu pro Daniel Bryan. No caso, desde a você vê uma streak de que eu acho que 4-1 que tá. Não, mas se você pegar o Vince McMahon, que é o dono da porra toda, ele nunca ganhou a luta na WrestleMania. A questão é que mesmo apesar disso, ele tá lá pra poder provar que ele é um pouco mais generado. Porque todo mundo sabe que ele fama de ser muito arrogante. Eu tô achando que isso acabou. E a prova disso foi ser se humilhando para a face do W que Dantes já havia derrotado. Pois é, então, mas só um detalhe com relação a essas derrotas do Triple H na WrestleMania. Você pode perceber que em todas as WrestleMania que ele perdeu desde a 25, ele fez o papel, vamos supor, WrestleMania 27, ele perdeu pro Undertaker, tava meio que como o Rio. 28, idem. Na 29 que ele entrou como face pra combater com o Lesnar, aí ele ganhou. Na 30, ele entrou como o Rio, perdeu. Na 31 ele morreu também, então pensa se seguir esse nível de raciocínio. E sem contar que o adversário dele não é qualquer adversário, é o cara que faltava para a WWE comprar, digamos, entre aspas, que é o Sting. Como eu falei antes, não vamos fazer um alvoroço todo pro cara já perder. O contrato que deram pro Sting é um contrato único, meio que único. Não é um contrato que o Lesnar tem com a empresa. Enfim, pode passar adiante. Aliás, você falou de contrato agora, sabe? Eu lembrei de uma notícia aí que estava correndo, que até no NBU tem, que é o seguinte, que parece que o Brock Lesnar está muito próximo de renovar o contrato com a WWE, e ele iria reter o título na WrestleMania, sendo John Cena ser o campeão dos Estados Unidos e o Daniel Bryan do Intercontinental Championship. E os dois irem para os main events de shows, coisa e tal, que seria meio que um projeto da WWE para alavancar os mid-titles para não dar tanto do main title. O que vocês acham sobre isso? Vai ser produtivo ou não? Isso poderia ser aplicado caso o Roman Reigns vencesse também? Particularmente eu acho que isso era o que tinham que fazer há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eles fazer isso. Porque há muito tempo não viam um destaque, de impressão entre titles que são do midcard, que precisam de atenção, até porque são eles que compõem mais da metade do show. Então, finalmente atenderam as nossas preces e dar algum destaque para o United States Championship e para o Intercontinental Championship. Independente da vitória de Reigns ou Lesnar, eles têm que ter essa política para ter dar um hype nesse cinturão. Baita hype, especialmente o Intercontinental Championship, que estava meio que desvalorizado, né? Os dois, na época que o Ambrose era o United States Championship, eu sempre achei aquilo desvalorizante, né? De qualquer forma. Mas enfim, os títulos estão voltando a ter seu espaço que realmente merecem. O personagem às vezes é um clichê, que é aquele réu anti-América que todo mundo odeia. É um réu clichê, mas sempre vende. E isso vai ser até o fim da vida da WWE. Enquanto vender, os caras botam no shows.
tá sendo um personagem bem construído, enfim, eu espero um baita prosseguimento. Eu também vejo uma boa, porque pelo fato da gente não ter mais o World Heavyweight Championship, que era a porta de entrada pra galera pro main event. Se você tem 2 mid titles que já não tem mais tanto cara de mid titles, a gente já consegue ter uma dinâmica diferente no roster. Por exemplo, colocar o Roman Reigns com um título intercontinental já é com um nível mais elevado, seria algo mais correto de se fazer, já que tá todo mundo aí nesse raid todo com relação a ele. Seria uma boa forma de trazer algum prestígio, vamos supor. Não seria muito melhor ter o Dolph Ziggler como Intercontinental Championship e dando aquela valorizada no title, brigando com o Dean Ambrose, brigando com o Bryan, aí depois vem o Sheamus e vence o título? Porque eu não sei se vocês concordam, na época que o Sheamus venceu o United States Champion, parece que a ideia era essa, de elevar o título, mas não funcionou, porque o Sheamus com o United States Champion só serviu para perder pro Rusev, porque o reinado dele foi porcaria. Tinha uma como é que posso dizer, uma antecipação para a ascensão do Rusev na empresa. E dito. Tipo, eu não entendo qual foi o intuito de pôr, tirando esse fato de alavancar, eu não entendo qual foi o intuito deles de colocar o Sheamus como campeão dos Estados Unidos. Enfim. Bom, acho que muita gente deve se perguntar essa história de mas o Sting, essa história de vingança, coisa e tal, dele ser o vigilante. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho uma teoria com relação a isso. Que nas promos até eu acho que o Sting ele deixa muito claro que tem algo relacionado a isso. Todo sabe que na WWE ele está sendo tratado como a face da WCW. Isso não é novidade para ninguém, nem nada. Eles estão ignorando a TNA e vocês já sabem. TNA, ninguém sabe que a TNA existe. A TNA para a WWE não existe. Enfim. Nisso, o Sting era o último símbolo de WCW que ainda estava vivo para os fãs de wrestling e coisa e tal. Essa questão da vingança, a gente pode tratar como? Porque o Triple H, em setembro de 2002, ele foi o World Heavyweight Championship, que era o antigo WCW Championship. Ele foi reativado em setembro de 2002 e foi, entre aspas, dado de presente para o Triple H, certo? Desde então, o Triple H ele venceu o Shawn Michaels venceu o título uma vez, depois o Triple H venceu de novo. De dezembro de 2002 até, vamos pôr ali, até agosto, até junho de 2004, ele só enfrentou o cara da WCW por esse título. Goldberg, ele enfrentou, pra ser exato, ó, ele enfrentou Scott Steiner, Booker T, Kevin Nash por 3 pay-per-views seguidos, e aí depois o Bill Goldberg, que foi o único que venceu o título. Mas também não adiantou muita coisa, porque o Goldberg perdeu depois pro Triple H, coisa de o que, uns 3, 4 meses depois. E aí depois em março de 2004 ele foi perder pro Chris Benoit, que é um cara da WCW também, era um cara da WCW. É. Então, tipo, acho que dentro dessa, como eu vou dizer, vingança, dessa justiça que o Sting vem a fazer na WWE, está relacionado a esse fato do Triple H ter enterrado toda a WCW que ele enfrentou pelo World Heavyweight Champion. Bom, é que, no caso, se for verdade, eles estão aproveitando algo de anos atrás, né? Porque eles iam prever que o Sting podia estrear na WWE. No caso, eles estariam reciclando ideias passadas para colocar em prática agora. O que está dando super certo. Estão trabalhando bem nisso. Essa é uma das feudas mais bem acertadas que a WWE fez em tempos. E falando de feudas bem acertadas, feudas que estão dando certo até agora, outra que teve seu prosseguimento no Raw dessa noite, que ficou muita gente até dizendo: mas o Undertaker será que não vai voltar? Será que ele vai voltar no Raw de hoje? Será que só na WrestleMania? E é justamente isso, The Undertaker versus Bray Wyatt na WrestleMania. Que é uma das feudas que, mesmo sem ter o Taker, o Bray Wyatt ele tá sabendo muito bem levar essa feud nas costas. O que você tá achando dessa feud aí? É que
diferente de take de Sting vs Triple H, que pra mim o Sting já ganhou, não tem conversa, pelo menos por mim, eu já tenho um certo receio que o Taker possa perder de novo na WrestleMania. Mas vamos analisar. O Taker tinha das maiores streaks do esporte, né? 20 vitórias consecutivas em WrestleMania, enfim. Aí o cara perde pro Brock Lesnar, né? Era streak e tal. Ele vai e perde de novo. Pois é, aí como o próprio rapaz da SW, que me fugiu o nome, o The Voice of SW, é o Ricardo, não é isso? Ricardo, pronto. Ricardo, pronto. Ele disse, tudo que foi trabalhado na streak durante anos está sendo desperdiçado. Entendeu? Acho que o fato do Bray Wyatt ele derrotar esse do Taker, acho que isso não vai levar a carreira dele. O Bray Wyatt é jovem, vai ter mais oportunidades pra frente. Talvez a oportunidade de título mais pra frente seria o que precisa pra ele realmente alavancar. Entendeu? Porque o Taker agora vai acabar com a magia da streak dele. Entendeu? Tudo que foi trabalhado já tinha sido... Que a magia da streak já não existe mais. Né? Bem pensado. E aí vai afundar ainda mais. Aí não vai ter... Não vai ser legal, vai vender tanto. Entendeu? Vai ser meio que desrespeitoso ao Undertaker, o que ele fez na empresa, né? Mas enfim. E a gente nunca sabe, né? Vai que foi o próprio Undertaker que falou, não, gosto do Bray Wyatt, ele que vai me substituir, vamos pode dizer ser, assim. Porque a gente nunca pode sabe, ser, porque né? se for realmente, se ele pedir pra perder, aí já é outra história. Mas enfim, se o Bray Wyatt vencer o Taker, obviamente vai dar uma alavancada bacana, geral. Porque o Bray Wyatt derrotou John Cena numa vitória meia boca e tal, interferência do molequinho lá que cantou a música do Bray Wyatt, aquela musiquinha lá de Ninar, não sei. Enfim, mas venceu John Cena, derrotou o Chris Jericho, né? Derrotou o Daniel Bryan que estava em ascensão, enfim. E enfim, vai dar uma alavancada legal. Se eu fosse para montar um vencedor, eu diria Undertaker. Para o simples fato de não deixar a streak morrer. Pode passar adiante. É que assim, querendo ou não, indiretamente a streak já não quer dizer mais nada nesse combate. O que tá prevalecendo aí é ser a Face of Fear, que é a cara do Vital, ver quem tem o poder sobrenatural maior, essas coisas. Eu não vejo mais. A streak é lógico, que é o que o Bray Wyatt vai usar para atacar o Undertaker. Mas eu vejo que já não tem mais qualquer significado dentro dessa feud, sabe? Não tem mais, não, porque streak e coisa e tal. Porque eu quero ser o 21, eu quero ser o 2 em 21 em 2, não sei o que. Tipo, acho que a WWE já meio que descartou essa possibilidade. Ela só tá colocando o Bray Wyatt junto com o Taker pra alavancar mesmo o Bray Wyatt. E caso ele vença, não seria de todo mal, né? Porque convenhamos que vencer o Undertaker na WrestleMania, mesmo sem a streak, não é pra qualquer um, né? Não seria... Apesar de ser vários. Tanto mal, mas acho que só de enfrentar o Undertaker na WrestleMania, independente do resultado, já vai dar uma alavancadinha na carreira dele. De qualquer forma. E eu acho que o Taker venceria só pra manter o legado dele na WrestleMania. Entendeu? E o cara... Poderia até ser. A verdade é que, por exemplo, o Bray Wyatt, ele passou por uma grande feud também contra o John Cena, não comentou e tal. E ele foi... Não, na verdade, ele perdeu no WrestleMania. Que aí... De qualquer forma. Ele venceu depois, mas tipo, todo mundo caga e anda pra depois. É que nem o Hulk Hogan e o Yokozuna. Todo mundo fala que foi o Hulk Hogan que enterrou o Yokozuna, mas quando na verdade o Hulk Hogan venceu em poucos segundos o Yokozuna na WrestleMania 9 e no King of the Ring, mas ninguém lembra disso. Todo mundo fica preocupado em falar que o Hogan enterrou o Yokozuna porque o trabalho de Rio do Yokozuna foi jogado no lixo. Eu vejo que o trabalho do Yokozuna foi jogado no lixo quando ele perdeu pro Bret Hart na WrestleMania 10, caindo da segunda corda. Que caralho de match termina com o cara caindo da segunda corda, tomando pin e acabou a match? Aquilo ali foi... Entendeu? Mas... As pessoas não falam disso. É muito mais fácil culpar o Hogan porque ele era overrated, porque ele era o nome da época, do que culpar o Bret Hart, que as pessoas acham que é The Best Ever Wins, não sei o que, entendeu? É muito mais fácil isso. E a questão do John Cena é a mesma coisa. O Bray Wyatt, ele perdeu para o John Cena, é isso que importa.
mesmo que ele tenha sobressaído na field depois, demorou um bom tempo para ele voltar ao patamar que ele está hoje. Será que uma derrota pro Taker não jogaria ele lá para baixo novamente? Eu acho que não, porque o Bray Wyatt perde pro Undertaker hoje. Amanhã vão falar o que dele? Que ele lutou com o Undertaker e só. Tá, mas se Isso pro status do Bray Wyatt não vai adiantar mas nada. tipo, se o Taker perder, tudo que foi feito nas semanas passadas meio que foi embora, de qualquer forma. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, na minha opinião é o seguinte, não dá pra valorizar o cara o tempo todo. Eu bato sempre nessa tecla. O Bray Wyatt é um cara jovem, vai ter mais oportunidades no futuro. Não adianta dar um push pra ele e todo mundo fazem com o John Cena, por exemplo, ou como faziam. Né? O Bray Wyatt é um cara jovem, vai ter mais oportunidades pra frente. Quem sabe ele pode ser um novo Intercontinental Champion, um novo United States Champion, ou até mesmo um novo World Champion, quem sabe. O tempo que vai dizer. E eu acho que É que tá o problema. Outra chance vai, porque ele... o Bray Wyatt é um baita worker. E numa empresa de entretenimento, o que importa é isso. A questão é que, tipo, vamos supor, o Bray Wyatt ele vai ter outra chance, mas ele não vai ter outra chance contra o Undertaker. Porque todos os caras dessa época, todos os caras que a gimmick, o personagem, a persona fala mais alto, eles estão tudo indo embora. O Sting é o último cara que tem essa banca da gimmick, da persona, do escorpião, do vigilante, coisa e tal. O Undertaker é o último cara que leva a questão do Deadman, do Homem Morto, Fina, essas coisas. O Kane, a gente sabe a desgraça que ele tá. O Kane provavelmente, acho que se até voltar com a máscara, não ia dar porra nenhuma por ele. Então, tipo, acho que vai ser a última oportunidade, essa é a única oportunidade que a WWE tem de assegurar uma gimmick boa pro futuro. Sabe? Tipo, porque querendo ou não, a feud entre eles está sendo isso. O cara que predominou com a gimmick dele por tempos e tempos, e o cara que tá galgando seu espaço com uma gimmick que é parecida. Podemos dizer até que é parecida, entendeu? Acho que aí é nesse ponto que as coisas estão meio confusas. Eu preferiria que o Undertaker ganhasse, mas se for parar pra pensar que se o Undertaker for ganhar hoje e amanhã a gente não tem ninguém pra estar no lugar dele, e aí? Bray Wyatt. Tudo isso que... Eu acho que o Taker não vai enterrar o Bray Wyatt, não vai ser enterrado. Porque o Bray Wyatt é um baita worker. Vão aproveitar ele de alguma forma, vão encaixar ele em alguma feud. Assim como quando ele perdeu pro John Cena, por exemplo, na WrestleMania pro John Cena, ele não foi enterrado. Ele deu um jeito de botar ele em outra feud, ele venceu o John Cena, meia boca, mas venceu. Derrotou o Chris Jericho depois. Aí teve a feud com o Shield, não sei se foi antes, eu não lembro. Mas enfim, eu acho que caso o Taker vença o Bray Wyatt, ele não vai ser enterrado. Ele pode ficar um pouco fora de foco. Mas é que ele possa voltar a disputar grandes feuds. Ou até títulos. É algo de se discutir, né? Mas vamos prosseguir. Isso aí. E um dos temas que foi mais abordado essa semana, um tema um tanto quanto triste, aliás, foi a morte do El Hijo del Perro Aguayo, que morreu no evento da Crash em Tijuana, no México, essa semana. Foi no dia 21, se eu não me engano, logo pela manhã. Faleceu jovem, 35 anos e tal. A causa da morte, segundo informam as fontes, foi parada respiratória devido à lesão cervical que ele teve. Muitos estão dizendo que a lesão cervical devido ao dropkick, a sequência de chutes que o Pedro sofreu do Rey Mysterio. Não é isso? E eu nem sei muito o que comentar sobre isso, sabe? O que vocês têm a comentar sobre isso? Eu não tenho nada a comentar sobre isso, porque de wrestling latino, luta livre, eu não entendo muito. E eu fiquei sem internet, não deu pra acompanhar. Essa morte me pegou de surpresa. Mas enfim, o Perro Aguayo, filho de uma lenda, né, que é o Perro Aguayo. Enfim, não tenho o que comentar, cara. Pegou todo mundo de surpresa. Foi igual aquela morte do Ultimate Warrior. Repercussão em vários cantos, cara. A Globo falou sobre isso. Foi sensacional, foi bem triste, bem feelings, digamos assim. Pois agora,
Rapidinho, pessoal, porque eu voltei agora, eu tive um probleminha, mas eu consegui voltar. Infelizmente, eu acho que isso prejudica muito a imagem para nós, fãs de Pro Wrestling. E matéria na UOL sobre a morte do Will Rodrigo Aguayo, eu acho que é assim que se pronuncia. Tinha muita gente dizendo que era um esporte brutal, que era questão de animal. Veio até fãzinho de MMA dizer que no MMA nunca morreu ninguém. E tipo, eu acho que se o pessoal já é ignorante a respeito da livre, é agora que vai fechar o cerco pra gente. Eu acho isso ridículo. Ridículo. Com relação ao acontecimento, foi um acidente. O Ray não tem culpa do que aconteceu. Para mim foi uma infelicidade. Poderia ter ocorrido a qualquer um. Mas a gente nunca quem vai conseguir entender ou desvendar o destino. Infelizmente aconteceu isso. Condolências a todos que estão tristes pela morte dele. Mas a questão é que eu acho que ninguém deve condenar ninguém, até porque ninguém é culpado por isso. O Pro Wrestling, ele é pré-determinado por causa disso, para evitar acidentes, entendeu? Não é toda hora que acontece isso, tanto que quando isso aconteceu, virou notícia. Né? É por isso que o Pro Wrestling é treinado, os caras treinam para fazer o que fazem, para não correr casos como esse. Mas como esses fãzinhos de MMA que não sabem que o MMA veio do Pro Wrestling, e esse pessoal sem informação não sabem disso, né? Aqueles que falam que o wrestling é MMA armado, mas não fode. Puxinho off. Agora sim, eu acho que é muita ignorância. E a gente não pode tratar isso como fã de MMA. Eles são fãs de UFC, exclusivamente de uma companhia. Então, se eles nem sabem sobre o esporte que eles torcem, como é que eles se acham no direito de falar sobre algo que eles não conhecem? Eu tenho certeza que 50, 60% daquele pessoal que comentou isso não sabe que é Dan Severo, não conhece Anthony Inoki, nunca ouviram falar de Bess Hunting. Eu tô entendendo aí? Ken Shamrock nem se fala. Então, a questão é porque o Brasil, muitas vezes, ele é cego pela mídia. Ele é cego pela mídia. Os esportes, muitas vezes, muitos deles tomam destaque porque, tem um brasileiro lá, então vamos começar a babar. Basicamente isso que aconteceu com o MMA. Pouco mais do que, digamos, eu acho que há uns 20 anos atrás. Poucos tinham noção do que era a luta livre. O MMA, aí tipo, tem um brasileiro, então vamos começar a jogar publicidade nisso. E infelizmente, isso tem prejudicado nós, porque fomos cada vez mais ignorantes sobre o Pro Wrestling, que muitas vezes acham que podem opinar usando de base e argumentos não concretos para poder tentar rebaixar um esporte que eles não vão falar. E quem conhece sabe o quão legal e o quanto exuberante é o acho que para ser real tem que matar, tem que quebrar braço, perna, tem que sangrar igual uma carnificina. Não é assim que funciona. Tá entendendo? Não é assim que funciona. Morreu um já. Vai deixar de ser em real por causa disso? Não vai. É muita hipocrisia e ignorância por parte dessas pessoas que se acham no poder de falar alguma coisa que não tem nem a noção básica do que é. Então, pra mim, eu sou uma pessoa que antes de falar, é melhor você puxar a ficha, ver sobre isso pra acho que aquilo não machuca, que levar um pile driver não dói, levar um 450 splash não dói nada, levar Fala isso pro Austin. Fala isso pro Austin que quase que partiu o pescoço por causa de exatamente. Pile driver. Fala isso pro Eustácio. Acho que levar um Panama Sunrise não dói, levar um super kick no queixo não dói. É um pessoal ignorante que não conhece esporte. A questão é que alguns teve uma ideia dessa repercussão negativa. Aquele menino na Índia, estava assistindo WWE, depois morreu enforcado porque se enforcou com a faixa de algum esporte lá que ele praticava. Qual a lógica disso? Se chegar lá, um exemplo aleatório, John Cena morre em um acidente de carro, então vão lá, vão dizer que lutador de lutinha armada, ou lutador de luta livre morre em um acidente. Tipo, eles usam desse sensacionalismo para poder denegrir aquilo que eles não que não são a favor deles.
A imprensa é cega ao Pro Wrestling porque eles querem. O Pro Wrestling não dá dinheiro para eles como é alguém assim. Sem nenhum BR em grande representação, como é. Então eles acham que estão no maior direito de sair xingando, de sair falando mal. Eu já tô doente de ficar falando disso. A mídia não tem capacidade e até no futuro próximo nunca terá para poder tocar o nome Pro Wrestling no Brasil. Enquanto essa consciência, é lutinha, é telequete. Então, não há o que discutir nesse ponto. Somos formados por um país de ignorantes. Repito, o que aconteceu foi uma tragédia, não foi A história de do nosso ninguém. país é baseada em ignorância. Nós nunca... a nossa educação ela é muito recente, digamos assim. Se você perguntar para os seus pais mais antigos, quantos em graduação? Quantos passaram por faculdade ou por um colégio bom? Poucos, quase nenhum. Entendeu? É isso. Os caras acham que podem falar o que quiser do Pro Wrestling como se ninguém soubesse, ninguém conhecesse o esporte aqui no Brasil, como se não tivesse fã, como se fosse lenda urbana. Não é assim. Os caras têm que perceber que existe sim fãs e que são cientes que é um esporte que existe riscos, que é pré-determinado porque para não ocorrer acidentes como esse, enfim. That's the bottom line. E falando em falecimentos, não é um falecimento, né, de fato, mas é algo que deixa o cenário, que é o da WWL, que por Wrestling de Porto Rico, anunciou hoje o fechamento de uma companhia que estava erguendo o cenário porto-riquenho de wrestling, está fazendo um grande trabalho. Então, aí o dono Richard Negrin, ele anunciou que a WWL está fechando as portas. É uma grande perca para o wrestling, porque querendo ou não, mesmo sendo uma empresa nova, sendo em 2012, quem estava carregando o wrestling de Porto Rico nas costas, que já foi muito conhecido com a World Wrestling Council, que já teve caras como Razor Ramon, Butch, enfim, teve muita rodando por lá já, o Razor Brody, enfim, o cenário ele estava jogado de lado, ninguém mais acompanhava o wrestling porto-riquenho. E aí veio o Richard Green, veio a WWL, trouxeram de novo para um patamar elevado a luta livre no caso para Porto Rico, trazendo grandes nomes da luta livre internacional, tendo Alberto é o patrão, o Alberto Deville, no caso, como muitos conhecem, como campeão da empresa, tendo pay-per-views periódicos, tendo shows na TV, sabe, tendo grande distância no país. Era uma empresa que tinha tudo para colocar o nome aí com as outras índices e coisa e tal. E, infelizmente, devido a pessoas estarem se aproveitando do Richard, porque ele era o único que estava investindo no âmbito de todos os sócios. Era o único que estava investindo, mas todo mundo estava levando lucro. Esses os motivos foram o que fez a WL encerrar as suas atividades. O que vocês têm a comentar sobre isso? Particularmente, eu acho que eu não posso falar nada a respeito da WL, até porque, eu vou ser sincero, eu nunca assisti um combate. Eu quis saber que essa empresa existia há pouco tempo, antes de seu falecimento. Não é questão de ignorância ou coisa do tipo, é porque eu realmente não tive acesso a informações sobre a WWL. Então, para mim, de qualquer jeito, apesar de eu não conhecer, é algo muito triste para o cenário do Pro Wrestling que tenta ser difundido ao redor do mundo. Mas eu não vou ter nada do cara, porque realmente nesse negócio tem muita gente que não vale a pena meter no fogo, não vale a pena ficar por algo que depois vai todo mundo estar falando de você nas suas costas. Mas de qualquer jeito é uma tristeza muito grande. Eu acho que poderia ter tomado outro rumo diferente. Sem comentários. Quando penso em wrestling borícola, eu só lembro do Sábio Vega, instantâneo. Eu só penso não na WWC ou no Sábio Vega, que foi o cara que realmente botou o Pro Wrestling porto-riquenho no mapa do Pro Wrestling mundial. Tanto que ele merecia até, quem sabe, um dia ele tá no Hall da Fama, pelo fato que ele fez. Então vamos encerrar por aqui ou... Tem mais assunto. Pô,
cheguei aqui praticamente agora. A gente tem uma razão para falar. Então, teve muita coisa que a gente trocou a respeito disso antes de com essa transmissão. Eu acho que seria legal também discutir isso para o pessoal ouvir aquilo que a gente estava comentando, a questão da grade de pay-per-views da WWE. Eu acho que seria um bom item a se discutir no momento, porque eu estava conversando antes de começar as transmissões aqui, eu reparei que perdeu muita essência dos pay-per-views que a gente tinha antigamente, que você realmente sentia prazer em se embolsar e pagar em ser um pay-per-view, quando agora nada passa do que a edição do Raw com base pelo título. Então, para mim, isso triste de saber, porque eles sabem que eles podem fazer melhor. Agora, se não faz, porque eu não faço a minha ideia. Enfim. Cara, essa questão da grade de paper da WWE é um assunto um tanto complicado. Porque, por exemplo, o Elimination Chamber alega-se que tenha sido retirado da grade de pay-per-views por questões logísticas. Por não conseguir uma arena e coisa e tal, porque a maioria das arenas não suportavam a Chamber, coisa e tal. Enfim, não seria melhor trazer de volta um No Way Out, que já é um pay-per-view que tinha certo nome, que tinha, aliás, um grande nome? Agora, uma coisa, eu acho que o Brasil mais viável para poder trazer essa grade é o Cyber Sunday. Por quê? A gente tá vivendo na era da idade. Pô, quase todo Raw tem uma ideia no WWF, sei lá, escolher oponente, escolher especial referee, escolher estipulação, e é basicamente isso que o Cyber Sunday pregava. Mesmo a quantidade de pessoas que usavam a internet naquele tempo não ser tão grande quanto as que usam hoje em dia. Então, eu acho que seria uma jogada de ouro se eles voltassem com esse pay-per-view. O Tabu Thursday, quando começou, tinha essa proposta mesmo. Outro pay-per-view que era do caralho, que ninguém lembra, ou poucos lembram, era o consagrado New Year's Revolution. Era aquele pay-per-view que iniciava o ano, ou terminava. Pois é. Se não me engano, parece que ele foi cancelado, acho que em 2007, 2008, ou até mesmo em 2006, por corte na lista de pay-per-views que tinha muito view. Mas é porque muitos realmente se esquecem do New Year's Revolution, que era um grande pay-per-view, e também foi a primeira exibição do Money in Bank, contra sendo realizado pelo Edge, acho que em 2006. Depois de um combate no Elimination Chamber, apareceu o Mr. McMahon, Ed Lee, dizendo que Ed estava fazendo o casting da Money in the Bank Briefcase. E até hoje a frase que Joe Styles diz, que Ed has shocked the world, Ed shocked o mundo. Então ali foi a primeira exibição do Money in the Bank, e eu acho muito triste que esse pay-per-view foi jogado no esquecimento. Mais saudoso. O que tá faltando na WWE atualmente, eu acho que são os pay-per-views temáticos. Tipo, tem o Hell in a Cell, que é a partida na cela, coisa e tal, sobe em cima da cela, cai, não sei o que. Elimination Chamber era o pay-per-view que tinha a Elimination Chamber, o Royal Rumble, que tem a Royal Rumble, assim vai. Hoje em dia tá tendo muito evento, over the limit. Tá, o que tem no evento? Não tem nada. Fastlane, o que no evento? Tem nada. Payback, o que tem no evento? Não tem nada. Faltam, sei lá, bota um pay-per-view com destaque da Leather Match, alguma coisa do tipo. Exatamente. Eu tive pensando no seguinte, já que teve o ECW, o One Night Stand, de 2005 2006, e com a chegada do Sting aí, vocês acham que tem alguma chance de existir o WCW, que deveria ter acontecido anos atrás, não ocorreu por problemas com o próprio Sting, se eu não me engano? É mais fácil tentar reavivar outro pay-per-view, como o Great American Bash, algo do tipo. Olha, algo que eu acho, tipo, na TNA a gente tem um TNA Lockdown, em que o pay-per-view inteiro é realizado em Steel Cage Match, e no final sempre promete.
Eu acho que seria uma joia de mestre se retornassem com o No Way Out e colocassem uma temática em que todos os combates fossem entre o Blitz. Não seria um gasto a mais, só que é muito melhor do que você criar um PPV com o nome de Hell in a Cell, que só tenha 2 combates com essa estipulação num PPV que tem 6, 7 combates no card. Eu acho isso muito errado mesmo. É que o problema, a WWE, por exemplo, ela tirou o pay-per-view temático do pré-WrestleMania, que ela lançou a boca dos fãs com aquilo. Entendeu? Os fãs, eles ficaram mal acostumados com a Elimination Chamber, com o pay-per-view Elimination Chamber. Isso era uma coisa que não era pra acontecer. A Elimination Chamber era pra existir, mas não era pra ter um evento chamado Elimination Chamber. Entendeu? Tanto é que agora todo mundo tá reclamando. Se continuassem com o No Way Out, seguissem com o No Way Out até hoje, e deixassem o Elimination Chamber pra pôr no SummerSlam. O SummerSlam, ele é um evento que é marcado pelo início do verão, coisa e tal, mas se você for parar pra ver, ele também não tem nenhum agrado especial. E por alguns anos o Chamber Match foi o agrado, foi a questão que diferenciava dos outros, entendeu? Não tinha necessidade de tirar o Elimination Chamber do SummerSlam, tá colocando num evento próprio que o povo falou acostumando, e hoje em dia tá essa graça aí. Sendo que tinha o No Way Out, que era um evento que tinha toda aquela planta, coisa e tal. Eles tentam renovar as coisas, mas no final eles acabam, enfim, destruindo tudo que fizeram no passado, né? Não conseguem renovar. Acho que esse negócio de renovação também não é necessário. Pô, se uma coisa está sendo boa por mais de 20 anos, pô, deixa rolar, deixa até morrer, entendeu? Não precisa renovar. O Pânico na Band pecou por causa disso. Os caras quiseram renovar o elenco e o programa caiu de qualidade inacreditável. Entendeu? Eu sou contra esse negócio de renovação. Tem que renovar? Tem. Mas, poxa, se tem uma coisa que tá vendendo, tá dando lucro, tá resultando audiência, a galera tá gostando, pô, deixa durar até os fim dos tempos, pô. Não precisa renovar. Entendeu? Eu penso assim. Às vezes a gente nem sabe, mas pode ser que a WWE esteja com a ideia de ir retirando pouco a pouco esses pay-per-views temáticos e implantando esses over the limit, esses fast lane da vida, e aí colocando uma meta, vamos supor, no fast lane tem uma reinação, aí no payback tem um chamber match, e assim vai indo. Eu acho que pode ser um dos planos da WWE, eu não sei, não é notícia, não é nada, é opinião minha. Ou então eles possam estar economizando, estejam cortando custos. No caso seria mais óbvio, digamos assim. É certo ponto, sim. Falando desses pay-per-views também, um outro pay-per-view que era temático, que era uma barra hoje, é o King of the Ring. Bom, que foram os King of the Ring sempre foram bons pay-per-views, diga-se de passagem. Sempre ocorreu coisa boa. King of the Ring, ele tem uma teca boa, que é coroar o rei do ringue, né? Que é o cara que vai ganhar uma title shot, depois, enfim, coisa e tal. E precisa ter um combate específico, não precisa ter uma Elimination Chamber match pra ser o King of the Ring, não precisa ter uma Hell in a Cell match pra ser o King of the Ring. Só precisa ter o torneio King of the Ring e pronto. Sabe, matches normais, às vezes com 2 ou 3 minutos das eliminatórias, e na final faz uma puta match lá e pronto, acabou. Entendeu? É um negócio que, ao mesmo tempo que é simples, é uma dinâmica boa pra se dar. E uma forma de valorizar o cara, né? De dar ascensão ao cara. Tipo, se o King of the Ring existisse até hoje, tanto de cara que teve a carreira salva do William Regal em 2008, e caras que teriam ascensão, como Sheamus, por exemplo, enfim, seria uma boa ideia, mas a WWE não pensa nisso, não complica. Porque se você for parar pra pensar, o que ele não tem absolutamente nenhum custo a mais do que qualquer outro pay-per-view. Só o que a mais com o King of the Ring? Nada. Você não tem que gastar pra alugar uma cela, você não tem que gastar pra colocar uma câmera lá toda pros caras se matar lá dentro, você não tem que gastar em nada. Você só tem que botar 8 negros ali num campeonato, começa aí a se matar e depois você se vira aí e vê quem é o campeão. Pronto, você tem que ter as matches, tem que pegar as matches, as storylines, porém, e pronto. Tem coroa e pronto, mas é muito superficial. Coroa e manto, qualquer loja de conveniência ou loja de fantasia tem, pô.
Isso é meio irrelevante. Coroa e Barteatra, não tem Luga, muito que- pronto. Morreu. E mesmo porque a WWE, se ela tinha dinheiro pra colocar uma Elimination, você acha que ela não ia ter dinheiro pra comprar um manto e uma coroa, um A cetro, não uma ser que eles coroa? queiram de verdade, né? Aí já não vale a pena. Então, é bem por isso. Bom, quero que vocês deixem as considerações finais, porque já tá dando bastante tempo, ou tá dormindo aí. Bom, eu queria dizer que obrigado para quem nos assistiu, pra quem nos acompanha, o blog NBO, BWO. Falar que estamos juntos para a caminhada até o WrestleMania. Espero que seja a WrestleMania bem melhor que no ano passado, né? E é isso. Agradeço ao Vitor, ao Danilo, foi bom trabalhar com ele. E é isso. Go to Raven Nevermore. Danilo, suas considerações? Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês por terem me feito esse convite aqui pro cast. Tipo, pra mim foi uma grande honra ter trabalhado com vocês na NBO. Isso aqui não era nada combinado, mas realmente eu tô na garganta, porque sempre foi um ambiente muito legal pra poder e pra quem ouviu, até a próxima, se assim for permitido. Sabe, vai chorar. Puta, ele chora no rádio, ele chora no que é. O Coronel Danilo não vou chorar não. Nada. Bom, vamos terminar aqui que tô vendo que o Sábio daqui a pouco vai molhar o microfone com lágrimas. Mas enfim. Bom, meu nome é Vitor Alves, eu nos despeço de vocês, nosso NBO Talkingcast, a segunda edição. Espero que a próxima venha em breve, porque a gente ficou numa primeira para a segunda, mas enfim. Então é isso, obrigado a quem acompanhou. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Até a próxima.